Almir Reis Entrevista. Um oferecimento. Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Bom Tempo Campinas Móveis Personalizados. Projete sua imaginação. Olá, tudo bem com você aí? Tudo bem? Olha, eu estou feliz de você estar sempre grudadinho aqui comigo. Programa feito para vocês. Toda hora entrando o programa no ar. Por quê? Vocês ficarem bem informados, né? E eu gosto muito dessa tônica da área de saúde, porque nunca estivemos tão necessitados de esclarecimentos, de detalhes, de pessoas que entendam, que dominem o assunto, como agora, né? Estamos aí nessa pandemia que eu nem sei como ela está, vou saber agora, como você vai saber também, com o doutor Odair Albano. Prazer enorme em tê-lo aqui, tudo bem? Bem-vindo! Só vejo você nas telas da Band. Então, é um prazer estar aqui, Almir, e também a todos que nos assistem, né? É sempre muito gratificante, né? A gente bater esse papo, trocar informações, né? E aprender muito aí com a sua experiência jornalística. Eita, nós! O doutor Odair é ginecologista obstetra, porém, uma ampla experiência na parte clínica em geral. Por ser um habitué, por ser um grande comunicador, eu fiz questão que ele viesse para falar um pouquinho sobre esse momento pandêmico. Eu chamo de momento porque eu vou fazer a pergunta a ele. Doutor Odair, a pandemia acabou? A pandemia acabou. Nós estamos já considerando um quadro endêmico. Diferença? A pandemia é uma doença que se espalha pelo mundo sem fronteiras. A endemia são questões locais, em que a doença permanece em alguns locais. Quais são as variáveis? As pessoas e o grau de proteção. Então nós devemos ter, principalmente a partir desse ano, locais em que as pessoas estão mais protegidas, porque foram vacinadas, porque têm um bom estado de saúde, com quadros mais brandos, e em alguns lugares, né? Vamos dar um exemplo prático. Campinas já aplicou 2,6 milhões, 2 milhões e 600 mil doses de vacina, considerando primeira, segunda dose e o reforço. Significa que a cidade está bastante protegida, recebeu a vacina, tem uma grande proteção. O segundo parâmetro que eu citei é a questão da imunidade pessoal. Vamos fazer uma lembrança rápida disso. Qualquer micro-organismo que tenta invadir, ele tem uma defesa natural que é chamada de imunidade inata, como se fossem soldados que estão ali para nos proteger. Alertas. Alerta, inespecífica. Ele não identifica obrigatoriamente o vírus, ele vai te defender de todo o agente agressor. Num segundo momento, se isso progredir, o organismo reconhece e começa a produzir anticorpos específicos. No caso atual, nós tivemos a SARS-CoV inicial. Era um vírus desconhecido que pegou o organismo desprotegido. Ele fez uma infecção, ele disseminou e deu casos graves. Num segundo momento, este vírus foi mudando. A gente chama isso de mutação do vírus, de mudança do vírus, e ele vai criando variante. O que esse vírus quer, na verdade? Ele quer criar resistência para continuar se multiplicando. Vamos lembrar do tempo da escola. Os vírus precisam estar dentro de uma célula para se multiplicar. Em resumo, ele quer sobreviver, Almir. Ele não quer te atingir. É a proposta dele. A proposta dele é sobreviver. Só que, com a imunização e com tudo aquilo que foi feito, as variantes atuais já não têm o impacto que tiveram. Então, mas ele perde força ou ele chega com a mesma potência? Nós é que estamos mais fortes. Por exemplo, a Omicron, ela transmite mais rápido.
de forma mais agressiva, mas ela está pegando pessoas mais protegidas. Então, a soma disso, vamos dar um dado que foi divulgado semana passada na Inglaterra, grande número de casos, hoje na Inglaterra, com baixíssima hospitalização. Você fala, o que quer dizer isso? E no Brasil? No Brasil é a mesma coisa. Vamos dar um dado de Campinas. O último boletim, a Secretaria Estadual Municipal de Campinas, ela dá boletins semanais. Nós tivemos, na última semana, fechada no dia 6, 250 casos confirmados, com 3 mortes. Significa que essa proteção que a gente vê pela vacinação está acontecendo. Mas tem um alerta, amigo. Pessoas que têm alto risco, quem são? Imunodepressivos, indivíduos que têm doenças oncológicas, câncer em tratamento, pessoas que têm deficiências específicas, algumas até hereditárias, idosos, idade muito avançada, com comorbidades. Vamos esclarecer, me permita, doutor Odair, porque quando você fala em idosos, qualquer pessoa idosa assusta. Sim. É preciso que você tenha comorbidade, não é porque você tem idade cronológica somente. Exatamente. É isso? Vamos Exatamente. deixar claro. Vamos dar um exemplo. Se você tiver um indivíduo que tem 70 anos, como nós, e está fazendo um tratamento de câncer, fazendo quimioterapia, debilitado, com grande perda de peso, ele está, do ponto de vista imune, prejudicado. Ou seja, ele tem as suas defesas reduzidas. Ele pode pegar não só a Covid, ele, por exemplo, pode ter um quadro de influenza, gripe grave. Isso quer dizer o seguinte, ele está vulnerável a uma série de questões, entre elas essa. Então, este indivíduo, ele deve continuar uma proteção. Foi aí que veio a ideia de se fazer uma terceira dose de reforço e agora uma quarta dose de reforço. Pensando no seguinte, precisamos continuar estimulando para esse indivíduo ter um pouco mais de defesa. Esse é o raciocínio lógico. Na verdade, hoje, o desafio é que em cada lugar nós vamos ter um cenário diferente. Cidades que são pouco protegidas pela vacinação, cidades que não têm assistência adequada, que as pessoas estão mais debilitadas, ainda podem ter um volume maior de casos. Fica o alerta de que a Covid não é a única doença infecciosa transmitida pela saliva, pelo espirro, da via aérea. Nós temos agora chegando a influenza. Olha, sabe o que é influenza? Vamos deixar muito claro. É uma gripe. Influenza em italiano, que vem da palavra latina e é italiano. Mas é gripe. A gripe de todo ano que você, se está acostumado a tomar, tudo bem, a vacina. Se não está, comece a tomar. Então, a gripe, ela pode ser fatal. Todos nós temos casos na família de conhecidos que dizem assim, vovô está com gripe, vovô piorou, vovô internou e vovô faleceu. A síndrome respiratória aguda grave, que é o comprometimento pulmonar agressivo, pode ocorrer como a gripe, como a influenza. Muito bem. Aí você tem vários vírus, influenza, que são classificados do tipo A e B, por isso que vocês veem influenza A, influenza B, que todo ano se renovam, aí entra a história da mutação. Então a vacina que vocês estão recebendo agora, ela tem os vírus de influenza que estavam na Europa e nos Estados Unidos no inverno. E com essa concepção você faz a vacina para o país tropical. Aí no nosso inverno, os vírus que estão predominando servem de base para uma vacinação do hemisfério norte. Então, aqueles que devem ter já ouvido essa informação, nós tivemos na Europa e nos Estados Unidos muitos casos de influenza A, H3N2, olha que número grande. Darwin, acho que todo mundo já ouviu isso nos noticiários. É um vírus que foi bastante agressivo na Europa, bastante agressivo nos Estados Unidos e que já está nessa nova vacina. Então, quem for vacinado agora aqui no Brasil vai tomar uma vacina que tem vários componentes. Aqui fica até uma orientação. Existem 2 tipos de vacina para a gripe. Uma que tem 3 vírus e outra que tem 4. Uma é chamada de outra de tetravalente, tá? Então, essas vacinas já estão disponibilizadas e elas têm o H3N2 Darwin. Então, Porém, essa de 4, a tetra, existe no serviço público? Não. O serviço público é abastecido pelo Butantan
A vacina é de tecnologia francesa, da Sanofi Pasteur, mas ele é produzido pelo Butantan. Ele tem 3 componentes, 2 influenza A e 1 influenza B. A vacina disponibilizada, chamada tetravalente, ela tem 4 vírus, né, 4 cepas de vírus diferentes. Então, ela tem uma cepa a mais que é do tipo B. Então, se você, olha, meu amigo, minha amiga, se você tem um pouquinho de possibilidades financeiras, vai numa clínica e toma essa melhor, que o doutor Odair está falando, que é essa tetra. E ela tem Aí 15 você dias. Tá mais protegido. Importante eu me lembrar, você precisa de 15 dias para ter um bom nível de anticorpo. Então, seria interessante que as pessoas fossem vacinadas agora, no mês de abril, frio, né? em abril, porque muito provavelmente em maio deve haver um declínio da temperatura e seguramente vão aparecer aqueles casos de gripe, né? Exatamente. Doutor Odair, posto isso, estamos então nessa curva descendente da pandemia, que já não é mais pandemia, é endemia. Agora, isso não significa que você vai entrando em qualquer lugar despreparadamente, isso é, desprovido. Eu não uso máscara em certos ambientes, mas a minha aqui, ó. Eu ando, quando eu vou entrar no supermercado, eu resolvo pôr, se eu vou em algum ambiente mais movimentado, com pessoas mais próximas, eu coloco. E por aí vai. Se você pega transporte público, deve usar máscara. E por aí vai. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses cuidados que ainda devem permanecer, higienização e que tais. A transmissão de doença tem vias conhecidas. Esses vírus respiratórios, eles dependem de gotículas em que tem o vírus. Como é que você vai ter essas gotículas? Você vai ter, se você tossir, se você espirrar, se tiver uma secreção que sai em você e contamine a pessoa. Então, toda a higiene das mãos, toda a higiene que você puder fazer, vai reduzir o risco. E toda a higiene respiratória, como a gente diz, também reduz o risco. Talvez a grande discussão do momento é saber se há uma necessidade de se usar máscara em todos os ambientes. Né? É uma discussão que já foi para o caminho teórico também, que é difícil de ser respondida, porque depende de onde você está e o grau de contaminação que tem no ambiente. Eu falei agora, você tem. Então, essa proteção, hoje, ela está numa fase intermediária. Em alguns locais utiliza, por exemplo, a decisão governamental que a gente deve obedecer, diz o seguinte: em ambientes em que tem maior risco, deve ser usado máscara. Então, nós estamos considerando que um consultório, um hospital, um pronto-socorro é um local que você poderia ter contato com alguém que está adoecido, às vezes ele nem tem o diagnóstico. Esse é um problema sério que nós tivemos aqui no Brasil. Muita gente que teve Covid não teve o seu diagnóstico confirmado, ou porque não fez exame, ou porque não teve assistência adequada. Então, nós temos esse problema sério. Quando você diz assim, não, a cidade tal teve tantos mil casos, ótimo. Esses são os casos que estão identificados, que a vigilância tem o documento, conhece nome, endereço, tudo. Quantos e quantos não tiveram isso? Não fazer exame. Não foram fazer exame. Então, a gente acredita que o número de pessoas que tiveram a doença é grande. É grande. Você está falando em Campinas, Brasil? No Brasil inteiro. Brasil. Porque, na verdade, você tem esse problema do registro, que é importante. Então, é bem provável que muita gente já tenha uma imunidade bastante avançada. Existe um problema técnico ainda não resolvido, eu vou só dar porque todo mundo fala assim, eu faço um exame e detecto. Para algumas doenças, você tem um correlato de eficácia. O que é isso? É um número que você tira sangue e diz assim, se estiver acima desse número, estou imune. Se eu estiver abaixo, eu não estou. E no caso da Covid, ainda não existe esse número. Então, os testes que a gente faz para avaliação imune, eles ainda não são definitivamente confirmados. A gente detecta que tem anticorpos, mas não é possível dizer se aquilo ali é suficiente. Foi isso a conclusão que se chegou há 2 meses atrás na Inglaterra, quando eles fizeram um grande número de exames e observaram que pessoas que tinham anticorpos pegaram a Ômicron. O que acontecia? Ele tinha anticorpo suficiente, mas não o suficiente para pegar a Ômicron. Então, e a Ômicron, mas ela apareceu fraquinha. Bom, mas ela apareceu. E esse é o grande problema, porque nós não temos. Correlato é um número. Tá? Por exemplo, você faz um teste de sangue hoje, Almir, para hepatite B. Lá está escrito que acima de 10 você está imune, ou seja, tem anticorpo suficiente. Então, quando você faz o exame, você sai de lá com uma conclusão. No caso da Covid, não.
Isso não tem possibilidade ainda. Nesse momento, não. Não tem. Principalmente por causa das variantes que você teve, né? Mas se você não teve e você fez o exame, aquela sorologia, e detectou que você não teve Covid em nenhum momento, e já tomou 3 vacinas, digamos, 3 doses, a minha pergunta, como é que você vai saber se a sua imunidade está alta? Por isso, ou ela pode estar mais baixa e você ter dado a sorte? Você não vai saber. Por exemplo, eu falei da hepatite, vou repetir dela. Você vai num consultório, tira um pouquinho de sangue e o sangue detecta que você tem anticorpos de hepatite B. Eu não sei te dizer se você teve a imunização ou se você teve a doença. Eu posso te dizer que você tem anticorpos. Porque os dois sistemas, eles estimulam para a produção de anticorpo. A pergunta que fica é o seguinte, bom, mas as duas coisas correm junto? Correm. A imunologia, que começa a ser bem descrita no começo do século XX, partiu desse conhecimento, que o indivíduo que é atingido pelo micro-organismo, ele se defende, e quando ele se defende, ele vai produzir anticorpo. Então, em algum momento, ele tem anticorpos detectados. Quem tiver mais de 70 anos deve ter vivenciado uma experiência prática de que se utilizavam crianças próximas para uma transmitir o vírus para outra e produzir imunidade. Era uma forma bastante rudimentar, raciocinando, primária, para falar assim, bom, ele passa. Né? E, curiosamente, as pesquisas que levaram à identificação dessa possibilidade são do século XVIII, quando o indivíduo percebeu... Quando o indivíduo percebeu que, isso na Inglaterra, que quando você tinha ovelhas que tinham varíola, as pessoas que ordenhavam não pegavam varíola humana. Olha que coisa interessante. Ele estava ordenhando, o animal estava com varíola e ele não pegava... Eu sabia que existia varíola em ovelha. Então, olha que coisa interessante. Desse relato curto do século XVIII, se percebeu o seguinte, existe um jeito das pessoas se defenderem de forma indireta? Sim. Quando no século XIX, com Pasteur e todo o time do Pasteur francês, começou a se perceber o seguinte, a coisa é mais fácil de entender. O organismo, se ele for alertado antecipadamente, ele se prepara. Se previne. É daí que saiu a primeira vacina, que foi de raiva, e todas as outras. Eu alerto, olha, vai chegar esse vírus, você se prepara. Fica firme aí. Que é o que você vai fazer na influenza. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar o vírus atenuado para estimular o teu organismo. Quando chegar o momento da gripe, e esse vírus chegar, você já está preparado com anticorpos. É um raciocínio bastante fácil de entender. Para ser bem simplista, segura a bomba aí, porque aqui não entra, hein? O organismo faz. Tudo daí. Me diga uma coisa. Por exemplo, aí vem todo esse contexto, a vacinação e tudo isso. A pessoa não quer tomar a 4ª dose. Aí volto para a Covid, ou o Ômicron. Não quer tomar. Ou por um motivo que não quer, por isso, por aquilo, outros não acreditam, enfim, não interessa, não vai tomar. Qual é a sua opinião? O que devemos? Porque eu já ouvi dizer que está por aí um chuchuchu no ar, que está para sair uma nova vacina no mundo e que talvez venha uma formulação diferente, mais modernizada, mais atualizada e que seria mais interessante, se você não tiver problemas, naturalmente, de saúde, esperar essa dose nova que virá. O que o senhor ouviu falar ou sabe sobre isso? Não, é fácil. Vamos falar do lado científico. Você observou que quando você toma a vacina, a primeira dose, a segunda dose, você tem um período ótimo de proteção, depois o nível dos anticorpos cai. E muitas pessoas voltam a ter... Todos caem? Caem. Com mais ou menos velocidade. Houve um teste, inclusive, que eles compararam a AstraZeneca, que é da Oxford, acompanharam com Pfizer, com Moderna, americana, e todas caem. Qual a vantagem de tomar vacina, primeira e segunda dose? Reduz o número de casos graves. No Brasil, das mortes que se observaram, 80% das pessoas que morreram não tinham sido vacinadas. Significa o quê? Que a vacina, ela protegeu casos graves. Quem tomou a vacina ficou protegido dos casos graves. Mas,
poderia ter casos mais leves, que foi o que aconteceu. Quando se colocou a terceira dose, a preocupação geral foi o seguinte: puxa vida, e as pessoas vulneráveis? Aquelas saudáveis, vai cair um pouco o anticorpo, mas ele vai ter condições de reagir, mas é aqueles mais vulneráveis. Então a terceira dose, ela veio como uma dose de reforço na tentativa de proteger um volume grande de pessoas. Então, essas pessoas mais vulneráveis foram vacinadas dentro de uma prioridade. Aí, como havia vacina disponível aqui no Brasil, se estendeu para mais jovens e deixou à vontade, mas ela já ficou como uma opção de reforço. Só que, mesmo assim, se observou que após a terceira dose, você tinha quedas acentuadas, inclusive em 6 semanas, 8 semanas. Aí houve uma preocupação seguinte: e aquele debilitado demais? Então, a quarta dose, agora vamos falar do ponto de vista atual, ela está indicada nas pessoas que são mais vulneráveis. O idoso que está doente, o idoso que tem comorbidade, o jovem que tem uma deficiência, aquele que está fazendo um tratamento. Esses indivíduos devem tomar essa quarta dose exatamente para puxar um pouquinho mais o tempo de proteção. Esse é um assunto. Agora, as pessoas que não estão nesta situação, a vacina vai ficar disponibilizada pelo setor público para aqueles que quiserem tomar. Por enquanto não, porque eles não têm ainda toda a vacina, mas eles estão fazendo escalonado, 80 anos, São Paulo começou agora com 60. Você pode optar. Aí você topa. Mas tem um outro lado da história. O que está sendo feito? Está sendo feito uma nova versão de vacina, exatamente para que a gente tenha, com o vírus atual, a vacina mais específica. Quando foi feita, vamos falar da Coronavac, que está aqui no nosso lado. Quando a Coronavac foi projetada, ela foi projetada por um vírus que agora não é mais esse. Então, havendo vamos falar, uma Coronavac 2022, já preparada com o vírus atenuado, atual, ela terá uma melhor posição. Ela será mais protetora. O raciocínio qual? Igual da influenza, gripe. Mesma coisa. Você muda, você vai atualizando. Então, há uma expectativa que no segundo semestre a gente já tenha novas formulações para proteção. Então, fica essa opção. Isso é bom. Encerrando o nosso bate-papo, eu quero saber, imunidade. O importante em tudo isso é ter a imunidade alta mesmo. Sim. Então, não existe. Muita atenção aí. Eu vou usar uma frase que não é minha, mas é muito antiga. Não existem remédios e tratamentos para maus hábitos. De um modo geral, quando você tem maus hábitos, você vai ter consequências disso. E aí eu estou falando a falta de atividade física, alimentação inadequada, grandes exposições. Há uma mudança radical do perfil de doenças à medida que você expõe as populações, né? E aí tem um detalhe importante, Almir. São questões físicas e psíquicas. Então, nesse conjunto, não é só comer direito, não é só dormir direito, não é fazer exercício só. Equilíbrio psíquico. Quando você estuda populações que têm longevidade saudável, vamos traduzir isso? Pessoas com 80, 90 anos que não têm problema de pressão, de colesterol, gente saudável. Aonde eles moram? Em lugares pequenos, no pé da serra, com ar bom, não param de trabalhar, tem uma atividade constante. Na Itália, continua trabalhando. Esse é um detalhe importante. Fumo com 90 e tantos anos, fumo. E eles têm bastante atividade física, laboral, e tem uma característica comum, grande espiritualidade. Eu não estou falando de religiosidade, é espiritualidade. São indivíduos que estão conscientes da vida, dos objetivos que ele tem e daquilo que eles podem esperar a cada fase. Não é um insatisfeito da cidade grande que está sempre insatisfeito, sempre Então, isso. E tem um outro detalhe também importante para os que nos assistem. São aquelas reclamações que cresceram na clínica de pessoas que tiveram a doença e relatam queixas fora da doença. Tá? Então, a orientação é conversar com o médico. Consequências. Que seriam complicações, consequências, sequelas, aquilo que a gente puder considerar de indivíduos que tiveram a doença e acham que foram debilitados. Existem ainda... Mas existe isso aí, exatamente. Não é existem algumas questões que cada dia estão sendo melhor elucidadas realmente de sequelas. Vou dar uma, por exemplo, o estado emocional das pessoas que tiveram Covid,
que presenciaram o Covid, que tiveram o panorama de Covid muito próximo, foi abalado. Houve um crescimento muito grande dos quadros de ansiedade, de depressão. Por quê? Imprevisibilidade. As pessoas tinham uma situação... Medo. Pavor. Medo do desconhecido, do imprevisto. Isso trouxe transtornos psíquicos que cresceram, não estou falando físico, psíquicos. E aí entra isso que nós falamos. É possível que esses transtornos psíquicos deem repercussão física. O indivíduo abalado com uma ansiedade, mais importante, geral, um depressivo, seguramente ele teve prejuízos sistêmicos. Porque há uma forte conexão do eixo cérebro-corpo. Ou seja, o cérebro interpreta muita coisa que acontece no corpo, mas ele orienta o corpo também. Então é muito comum você ter queixas. Eu não tinha nada no estômago, doutor, mas agora parece que eu tenho refluxo, tenho dor de estômago, intestino, que é outro órgão super sensível, e debilidades de nervos. Então vale a pena aqueles que têm eventualmente queixas que não estão bem definidas, procurar. Maravilha. Vitaminas, hein? Complementos. Importante ou não para encerrar? Sim, porque a alimentação ela pode não suprir totalmente as suas necessidades, em especial quem tem dietas específicas. Eu não como carne ou eu não como isso. Quer dizer, esse indivíduo precisa obrigatoriamente ver o que ele não está comendo. E a outra situação são os bariátricos que crescem, né? Todo dia você tem um volume muito grande de pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica, que são desnutridos, porque a partir do momento que você tira um pedaço do sistema digestivo, você está deixando de absorver. Então, é muito interessante que esses indivíduos sejam acompanhados pelo nutrólogo e com o clínico ou cirurgião que operou. Muito obrigado. Obrigado você, Almir. Obrigado àqueles que nos assistiram e até uma próxima oportunidade. Gostaram? Toma conta aí de você mesmo e força, hein? Vamos viver, vamos viver. Gente, brigadão por estar comigo nesses momentos e ligadinho em mim sempre, porque sempre vou ter novidade para você, tá bom? Beijão para você.